Doutor Paulo Meire, o que é gestão de pessoas e como se aplica no Senado Federal? Basicamente, a gente pode entender que todo gestor, no final das contas, ainda que de uma área muito técnica, ele está gerindo pessoas, né? Pessoas por meio das quais ele vai ter os resultados que a instituição deseja, a instituição de fato precisa. Só que é muito importante que ele tente um equilíbrio entre as tarefas, a orientação para as tarefas, a orientação para os resultados que o Senado Federal precisa ter e uma orientação para as pessoas, porque os resultados eles vão ser obtidos por meio das pessoas. Então é muito importante que haja um olhar também de desempenho, de performance, mas que haja uma preocupação genuína para com o bem-estar das pessoas, para que elas sejam ao mesmo tempo sejam produtivas, mas também sejam felizes no seu ambiente. Um ambiente saudável, um ambiente leve, porque isso até vai fazer com que o próprio trabalho ele flua melhor, o desempenho da unidade, da área, ele vai ser melhor. E o que os gestores do Senado necessitam saber sobre o tema? Basicamente, a nossa carta de compromissos, ela traz alguns tópicos muito interessantes, que é a maneira como o Senado Federal, como a atual gestão, como a atual comissão diretora, enxergam esse fluxo, essa dinâmica do bem trabalhar, do bem produzir, mas com um espírito de respeito entre as pessoas, de uma ética interpessoal, um ambiente livre de assédio sexual, de assédio moral, de qualquer tipo de constrangimento. Isso não quer dizer que um chefe não vá chamar a atenção de uma pessoa, não vá dar algum feedback mais assertivo, não vai dar uma crítica construtiva quando necessário, e muitas vezes é. E nós somos criticados, inclusive, por nossos pares, por nossos servidores, isso é muito importante. A questão é fazê-lo com um ponto de equilíbrio em que tu não agrida, sabe? Que tu consiga extrair o melhor das pessoas, mas sem de fato machucar, sem agredir, sem ofender. E isso está presente na Carta de Compromissos do Senado Federal e é importante que as pessoas se lembrem sempre. E uma forma de fazer isso também pode ser em particular? Sim. É muito importante. O próprio Dale Carnegie é o autor de um dos livros mais famosos sobre liderança, sobre gestão da década de 30 nos Estados Unidos. A obra original era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas o livro se tornou depois o guia sobre liderança. Ele dizia o seguinte: se tu vais elogiar, tu elogia alguém em público, e sempre de forma muito específica. E se tu vais criticar, que seja uma crítica a sós, tu e a pessoa, tete a tete, face a face. E como o senhor poderia analisar o perfil do servidor do Senado Federal? Tirando a questão da formação, de ser um corpo técnico de excelência e tal, mas o perfil pessoal, né, personificado, né, do servidor do Senado Federal. É uma média de idade na casa dos 40 anos, um pouco mais masculino. No pessoal comissionado está bem equilibrado, mas nós temos pessoal servidor efetivo, cerca de 1/3 são mulheres, embora cerca de 1/3 das funções de chefia, que as podem ser assumidas por servidores efetivos, também sejam mulheres. Então, nesse ponto está bem equilibrada a participação feminina até na gestão da casa. Mas há muito estereótipo, a gente pensa, o servidor que é mais antigo, o servidor que é mais novo, vem com muito gás. E teve um trabalho da doutora Ana Lívia Babadopoulos, foi um trabalho de conclusão de curso, de monografia do Administração Legislativa, feito aqui na Escola de Governo, no ILB, que mostrou que esses estereótipos eles não existem na verdade. Tu tem muita gente do quadro mais antigo, gente muito dedicada, pessoas muito determinadas, e pessoas mais novas são necessariamente mais motivadas, mais engajadas, nem tanto. Essa pesquisa que ela fez, uma pesquisa descritiva, uma survey com entrevistando e tabulou estatisticamente o modo de pensar e enxergar o Senado Federal, a gente viu que tem muita gente nova que às vezes não está tão motivada quanto servidores mais antigos que vêm todos os dias para o Senado Federal com orgulho no seu coração, sabe? Como inserir esse pensamento, essa ideia e esse propósito, né, da casa
no servidor recém-chegado no Senado, por exemplo? Como inserir essa cultura? Talvez uma das melhores portas de entrada é um trabalho que a comunicação interna do Senado Federal faz com maestria, que é todo o trabalho de comunicação interna, eventualmente endomarketing também, que ele está, digamos, a vitrine é a nossa intranet. Então, se um recém-chegado puder explorar todas as ferramentas, links, potencialidades, as notícias da intranet, a intranet reflete o que está acontecendo na casa e para onde a casa está caminhando. Praticamente a personalidade, se a gente fosse colocar que a personalidade do Senado Federal, ela se manifesta no que está na nossa intranet. Então, não é uma página do qual a gente apenas precisa, quando liga o nosso computador, precisa passar para chegar a alguma ferramenta. Não, ela deve ser explorada porque tem muita coisa boa e se a gente quiser de fato entender o espírito da casa, eu acredito que ele esteja refletido na nossa internet, no belíssimo trabalho de comunicação interna que é feita pela SECOM, pelo ILB, em muita parceria com o ILB também, com aquela série Como Fazer, em que uma série das principais demandas para recursos humanos, que as pessoas tinham alguma dificuldade de se localizar, como fazer para solicitar determinada coisa, e um trabalho de parceria muito forte da gestão de pessoas, o Instituto Legislativo Brasileiro, equipe de multimídia, educação à distância e a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social, por intermédio da área de marketing e da comunicação interna, procuram retratar isso e veicular isso para os nossos servidores. Então, eu diria que uma primeira forma de se aculturar na casa é pela intranet. Dicas e sugestões de ferramentas, textos, livros, enfim, alguma coisa que gostaria de passar. O próprio ILB, o Instituto Legislativo Brasileiro, a nossa escola de governo, por meio do qual até todo o programa de formação e os vídeos estão sendo possíveis, ele tem o programa de formação gerencial, cujo destino são as nossas lideranças, mas também as nossas lideranças potenciais, porque o próprio Dale Carnegie, ele diz o seguinte: a missão de um líder é formar outros líderes, e uma das formas de fazê-lo é incentivar a equipe, incentivar as pessoas para que participem do programa de formação gerencial nos seus vários níveis, porque dessa forma todos estarão prontos. E o programa de formação gerencial feito gratuito, in company, prata da casa, uma coisa que está se reinventando, e o programa está cada vez melhor. É muito importante que os chefes, as chefias não apenas participem, mas também incentivem outras pessoas a fazerem parte. E a educação à distância que o próprio ILB proporciona, ali tem uma série de cursos que podem servir para o gestor, como ele pode incentivar as pessoas a fazerem, inclusive no próprio ambiente. São cursos em EAD, com o uso da plataforma Saberes, com muitas ferramentas muito boas para o dia a dia. Existe uma diferença entre formação e treinamento, né? Isso. Basicamente, a diferença é que há os dois termos mais assim tradicionais são treinamento e o termo capacitação. O treinamento é quando tu vai ser preparado para fazer melhor alguma coisa que tu já estás fazendo. Então, um foco muito no presente. E uma capacitação é um foco muito mais do tempo futuro. É te preparar para que tu assumas algum desafio que não é o teu desafio de hoje, cotidiano de hoje, mas a casa te permite estar pronto para assumir desafios maiores, desafios distintos ou mesmo em áreas distintas. E onde o PFG, em sua visão, se encaixa? Ele é uma capacitação para os potenciais chefes, potenciais lideranças que desejam se preparar para isso, mas do ponto de vista de quem já está aprendendo a trocar o pneu do carro, com esse carro andando, aí ele vira um treinamento, porque a pessoa já numa situação de chefia, o programa de formação gerencial vai dar uns toques muito legais em como a pessoa se aprimorar para aquilo que ela já está fazendo. Então, o programa de formação gerencial, conforme a pessoa que estiver participando, para ela vai servir ou como um treinamento, melhorá-la no que ela já faz, ou uma capacitação para assumir diferentes desafios futuros na instituição. Então, sobre como o gestor pode aplicar isso em seu próprio local de trabalho,
Tem alguma coisa mais a dizer? É basicamente estar atento a fazer uma ligação, né? O gestor ele é um elo entre os servidores e entre os objetivos da instituição. É alguém que deve fazer com que a equipe persiga o que a secretaria quer, o que o Senado pretende, e isso está de fato positivado, objetivado. O Senado já publicou o que deseja com relação à sua missão, visão, valores, objetivos estratégicos, as diretrizes estratégicas, os projetos estratégicos que vão permitir o atingimento desses objetivos. E entre esses objetivos que a casa deseja ser e deseja se tornar e as equipes, está o gestor como um elo e um catalisador desse processo. Alguma dica, por falar em mídia, de intranet e outras ferramentas que nós temos aqui, de algum livro, filme? Um livro muito bacana que coloca que um líder ele deve, sobretudo, servir aos seus liderados é o livro do James Hunter, O Monge e o Executivo. É um livro de leitura rápida, ele é muito interessante. E também nós podemos pensar num livro que é um pouco mais acadêmico, mas é um bom manual para a área pública, do professor Sandro Trescastro Berg, é o Gestão Estratégica de Recursos Humanos no Setor Público, da editora Atlas. É uma ótima obra. Muito obrigada, então. Sempre às ordens.